Esta palestra que viene agora ha sido esperada por todos nós por muito tempo. É a palestra que se denomina A Nova Física da Metafísica Desinvertida e de Keppe Motor. Esta palestra va a ser desenvolvida por César Sos y Roberto Frascari. Roberto Frascari es un pesquisador de metafísica, de trilogía analítica por más de 25 años y es un dos inventores do Keppe Motor. Y nuestro querido amigo César Sos, César es ingeniero de minas y energía y está formado por la Escola Politécnica da USP de aquí en 1984. Lembran que agora a doutora Cláudia falava que nada é casual. Todos nós estamos acá porque o camino nos trouxe acá. Gracias a Dios, os espíritus bons nos foram conduzindo a nós acá. Nessa forma, os espíritus bons conduziram a Roberto Frascari e a César Sos durante muitos anos para estar perto de Dr. Keppe, ajudando a essa pesquisa de motor Keppe. Ustedes imaginan que eso fue una descubierta de media hora o de una semana. Son 50 años de trabajo de Dr. Keppe para conseguir llegar a ese motor keppiano. Y muchas noites y finales de semana de trabajo no laboratorio de Robertinho y César pesquisando, tentando aplicar a descubiertas de Nikola Tesla, observando en el laboratorio los cerros de Newton, de Galileo, aplicando la nueva física desinvertida de Dr. Keppe. Ellos nos van a deleitar con su palestra y para mí quiero hoy dar una gratidón especial a dos personas que están acá. Y es a la señora Vilma Aparecida Sos y al señor Miguel Sos. Sin ellos no teníamos la dicha de tener aquí a su filho César Sos. Muy obrigado a ustedes. Entonces vamos a comenzar esta palestra con... Usted va a comenzar. César va a comenzar a deleitarnos con esa belleza de la metafísica desinvertida. Bem-vindo, César. Bom, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Estou um pouco envergonhado hoje. Já faz um certo tempo que eu não dou conferência, porque meus últimos meses, vamos dizer assim, anos, né? 2 anos que o Keppe Motor foi concluído, eu tenho passado praticamente em laboratório junto com ele, meu amigo inseparável. A gente batalha muito para tentar desenvolver o Keppe Motor, principalmente porque a gente sabe que a Terra está passando por um problema muito sério hoje na parte energética. E não adianta, eu acho que, já que a doutora Cláudia falou muito dessa parte também esotérica, mística, eu também tenho um ladinho disso, né? Então eu vou dizer para vocês uma coisa, que desde criança eu tinha muita vontade, interesse em unificar a ciência com espiritualidade. Repito, não com religião, com espiritualidade, com a verdadeira espiritualidade. E na faculdade mesmo, eu tive muita dificuldade, a gente sempre tem muita dificuldade em discutir questões mais transcendentes, principalmente com os professores mais acadêmicos. Mas isso é uma realidade. Por exemplo, então, eu sempre acreditei em vida em outro planeta, sempre acreditei na possibilidade de naves espaciais sair de um planeta e chegar no outro sem combustível. Isso de criança, eu visualizava um mundo assim. Eu passo diante desses caminhões, mas eles irritam tanto no trânsito, aquela fumaça sendo jogada no rosto da gente. Então isso não é um mundo natural, entende?
Não é o mundo natural. Então eu acho que a gente já é treinado de criança, ou já vem de criança já meio preparado para buscar uma solução no momento apropriado. Só que eu, por mim mesmo, eu não teria capacidade de fazer esse trabalho se eu não tivesse conhecido a filosofia do Dr. Kepp, a trilogia analítica. Então, e outros percalços, né? Mas o Kepp Motor, ele é fruto de mais de 50 anos de trabalho do Dr. Kepp, que se baseou em outros cientistas também, tentando extrair de cada um, como o jornalista Ortiz fala, né, que o Dr. Kepp é uma espécie de assim, entre aspas, um garimpeiro, né, que vai pegando as pepitas de tudo que cada um fez de bom na humanidade, ele vai juntando e vai fazendo o corpo precioso de uma teoria que pode ser aplicada em todos os campos. Então eu acho que eu me juntei na trilogia analítica, isso foi em 1984, e só bem mais tarde eu vim descobrir por que eu tinha me juntado. É uma escola de psicoterapia, sendo eu engenheiro, né? Eu era engenheiro de Minas Energia, estava super bem empregado, eu ia ser engenheiro de petróleo, hein? Ia estar trabalhando aí para a Petrobras. Imagina, engenheiro de petróleo, tudo que eu quero tirar do mundo é o uso do petróleo, eu ia ser engenheiro disso. Então era um conflito muito grande que eu tinha, sempre tive um conflito violento com isso. Então o que acontece? Em 2008, em fevereiro, era até carnaval, eu e ele fizemos o primeiro motorzinho que girava, e qual não foi a nossa surpresa? Que a bateriazinha, uma pilhazinha, ficou girando dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar. Eu falei para ele: Roberto, mas será que isso aqui está certo? Tem alguma coisa aí de estranho nisso aí, né? Ele não está gastando a pilha tanto como deveria, né? Porque um motorzinho desse, em 8 horas, ele vai embora. O nosso ficou dias. Nós já chegamos a fazer um motor que durou 2 meses e meio, uma pilhinha de 9 volts. Fica girando 2 meses e meio. Você viu o que é isso? Então a gente começou a pesquisar, né? Falou assim: não, vamos lá que deve ser esse o caminho mesmo, né? Mas, para a gente chegar nesse motor, a gente se baseou na nova física da metafísica desinvertida, que é o trabalho do Dr. Kepp aplicado ao campo da física. Então eu queria dizer para vocês rapidamente, porque eu sei que vocês não são do campo da física, isso me faz lembrar as palavras daquele Stephen Hawking, quando ele lançou um livro, né? Ele falou assim, um colega dele falou assim: ó, cada fórmula que você botar no seu livro, você perde metade dos leitores, né? Então cada fórmula que eu ficar falando aqui, a pessoa se desinteressa, né? Então a gente tenta ser simbólico, através de analogias, tentar explicar o motor para o pessoal entender, porque o nosso objetivo é que vocês entendam que nós estamos diante de uma revolução, não só filosófica, mas tecnológica, porque a tecnologia é filha da ciência, é filha da ciência. Se você muda a ciência, você vai mudar a tecnologia. Eu tenho o que vocês vão ver lá no showroom, tem uma série de ventiladores, até um cortadorzinho de grama que eu fiz lá, né? Aquilo lá são meros exemplos didáticos de motores que vão poder ser feitos com desenvolvimento para qualquer nível de potência. Eu hoje, no início eu tinha um pouquinho de dúvida, hoje eu já não tenho, que esse motor pode ser aplicado em qualquer escala de potência, qualquer uma, e com vantagens. Depois, estando lá, quem é mais técnico, quiser mais informações, a gente pode conversar pessoalmente. Eu não vou entrar aqui em detalhe técnico, tá? Então eu gostaria que o Ednilson colocasse aí os slides. Está meio claro, né? Assim, dá para ver, né? Acho que é eu que não estou. Esse é o livro que o Dr. Kepp lançou em 1996, na França. Na França, que ele foi muito inspirado pelos ideais franceses. Na França, eles discutem muito essa questão de energia, sabe? Então, ele escreveu esse livro lá. Agora, o que é... Por que nova física da metafísica desinvertida? Olha, só para mim tentar explicar esse título, demoraria séculos. Mas eu vou tentar ser o mais curto possível para vocês saírem daqui com essa ideia. Tenta prestar atenção nisso. Ó. Aristóteles foi um grego muito esperto. Ele era um filósofo que deu todas as bases para a ciência, filosofia, inclusive, e até mesmo a teologia, ele botou os dedos dele lá. Então, filosofia, ciência e teologia têm suas bases hoje em Aristóteles, um filósofo grego. Quem daqui que não sabia da importância de um filósofo como esse?
um pensador. Não é à toa que a gente ouve falar tanto dele. Só que Aristóteles construiu a metafísica. Ele deitou as bases da metafísica. Então a ciência é um pilar que vai apoiado na metafísica. A filosofia é outro pilar. E a teologia é outro pilar que vai apoiado na metafísica. A metafísica está embaixo, é o solo de todo o conhecimento humano. Tudo está em cima da metafísica. Então o que acontece? O Dr. Kepp, agora em 77, descobriu esse fenômeno da inversão. A inversão é um fenômeno inconsciente. Você não percebe que você está invertido. Você não percebe, é um fenômeno inconsciente. Só que o Dr. Kepp descobriu um método para acessar esse inconsciente e perceber quando que a pessoa está invertida ou não está invertida. Imagina, pessoal, se você tem na mão o fio do novelo. Vocês estão vendo a implicação do que significa uma descoberta como a inversão? O que você vai fazer no novelo? Você falou, uau, deixa eu puxar aqui. Ele puxou, veio Freud. Opa! Então deixa eu desinverter Freud, desinverteu a psicopatologia, falou, olha que bacana, deixa eu puxar um pouquinho mais, vamos lá atrás, opa, Maxwell e o eletromagnetismo, nossa, mas ele também está invertido, deixa eu desinverter, deixa eu puxar um pouquinho mais, Newton, putz, esse aqui era demais, e vai puxando, chegou na base lá, Aristóteles, a base do mais invertidão de todos. Qual é a inversão do Aristóteles? Gente, sabe o que vai acontecer? Se você desinverter a metafísica, o que acontece com isso aqui? Desinverte tudo, você vai ter que desinverter tudo. Então, abre caminho para uma nova civilização, uma nova ciência, uma nova teologia, uma nova forma de espiritualidade, uma nova filosofia de vida. Então, nós estamos observando aqui o nascimento de uma nova civilização. Como eu gostaria de poder passar esse conhecimento para vocês assim em forma de sentimento e não de raciocínio, de lógica. Porque com lógica, aquela coisa acadêmica, né, aqueles professores com aquele ovo na boca, a pessoa não entende, né, começa a dormir. A gente transmite as ideias por energia, por vibração, por sentimento, entende? Essa já é consequência de uma desinversão. Que o conhecimento ele não é meramente intelectual, o conhecimento ele é essencialmente amor, e a pessoa que tem amor, ela quer fazer, ela quer levar o bem que ela tem para os outros. Então a civilização que está nascendo é uma civilização que cada um aqui vai querer o bem do outro, e como consequência ele vai ter o bem dele. Vocês já imaginaram onde é que vai chegar isso? Ir para as estrelas vai ser uma mera consequência. Então vamos começar essa revolução agora. Qual que foi o erro do Aristóteles? Mostra aí. Primeiro eu vou dizer para vocês o que é a física. Eu mesmo traduzi isso aí de um dicionário em inglês, olha lá. A física é o estudo das leis que determinam a estrutura do universo, relacionada com matéria e energia, que constitui o universo, né? Da matéria. A física não se ocupa especificamente das alterações químicas que ocorrem, mas com as forças que existem entre os objetos e a inter-relação entre matéria e energia. Física, pessoal, estuda força, energia e matéria. É isso aí. E as relações entre matéria e energia. Se eu pego esse microfone, empurro ele para lá, empurro para cá, isso é física. Estou falando aqui, estou transformando a energia sonora, mecânica, em elétrica, para depois retransformar em mecânica no alto-falante. Isso é física. Estuda essas transformações das forças e da energia na matéria. Entende? Então, tudo que a gente tem de tecnologia vem desse conceito. Agora, a física se apoia em dois pilares, que é a teoria da relatividade. E igual a MC2, já perdi 50% dos ouvintes, né? E a mecânica quântica, que eu nem quis saber de fórmula ali, é pior, é muito pior ainda, né? Que é a chamada universo de partículas, forçação das partículas. O que eu queria que vocês vissem nisso aqui? A teoria a física é dividida nessas duas grandes teorias. A relatividade, que lida com o grande, o macrocósmico, e a quântica, que lida com o pequeno, a nanotecnologia, tudo que é pequenininho. Esses são os dois pilares. E elas se apoiam na base aristotélica, que energia vem do potencial. Energia vem da matéria. Vou traduzir potencial para matéria, tá?
Por enquanto fica assim, potencial igual a matéria. Energia vem da matéria. Qual que é então, nessa filosofia, o maior vem do menor e a energia vem da matéria. Não é verdade isso? Se você pensa em obter energia hoje, como é que você pensa? Me fala. Bateria. Bateria tem matéria? Tem. Ímã tem matéria? Tem. É daí que você tira energia. Gasolina é matéria. Gás é matéria. Lenha é matéria. Tudo é matéria. Então você vai pensar assim, pô, mas como é que pode se você extrair energia de uma coisa que não é matéria então? Só se for do nada. Aí que a gente começa a pensar melhor, o nada. Será que do nada sai alguma coisa? O que não tem matéria seria capaz de dar alguma coisa? Então você vai ser obrigado a perguntar o seguinte, será que o nada é o nada mesmo? Entende? O nada não é o nada. A gente já vai voltar a esse assunto. Vai mais uma. Então, na primeira parte do livro, o Dr. Kepp coloca assim, inversão fundamental da física. O engano fundamental da física está na identificação de energia com matéria. Por exemplo, a teoria da relatividade E igual a mc2, por quem sabe matemática básica, a mais básica matemática, se o m for zero, quanto é o e? Você multiplica qualquer número por zero, quanto dá? Zero. Então o E é zero. Então não tem energia. Se não tiver matéria, não tem energia. Então para o Einstein é considerado na filosofia um dos cientistas mais materialistas que a história já conheceu. Ele reduziu o universo todinho ao mundo material. Ele é o mais materialista de todos. Se não tiver matéria, não tem espírito. Então Einstein ajudou a acabar com a religião, inconscientemente. Ele não sabia, porque ele mesmo se dizia, ele até dizia que acreditava numa força maior. Mas gente, qual é a consequência de uma ciência que acredita que você só tem energia se tiver matéria? Deus tem matéria? Então ele existe? F igual a m vezes aceleração, segundo a lei de Newton, quantidade de movimento. F, massa vezes aceleração, quer dizer, eu só tenho força quando tenho massa. É isso? Então vocês estão vendo que nós vivemos num período onde a filosofia da física substituiu a religião. E hoje ela está sendo a religião da humanidade, a física. E ela direciona uma tecnologia também igualmente invertida. Então nós estamos indo todo para o buraco, destruindo o nosso planeta em virtude de uma inversão. Para o outro. Então na teoria da relatividade, só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar, o espaço e o tempo são afetados pelo movimento, mas olha aí, a força de gravidade é uma curvatura do espaço-tempo causada por corpos massivos. Então Einstein chegou ao ponto de dizer que a gravidade é o espaço curvado, o espaço-tempo curvado em torno da matéria. Então, quando a luz passa assim perto, a luz do Sol passa perto da Terra, ela sofre uma curvatura. Essa curvatura não é porque a Terra atrai, mas é porque a Terra entorta o espaço em volta e a luz faz assim, segue uma pista torta. Quer dizer, a gente precisa entortar a cabeça para tentar entender um negócio desse. Não é verdade? Tem que entortar mesmo. Aí é interessante, né? Ver o outro. Isso levou a esse tipo de ideia aí. Se você tem uma massa que encolhe o espaço, que curva o espaço, qual é a consequência última lá no início do universo? Então o cientista esperto vai chegar e falar assim, bom, usando a lógica pura, né? Porque aí ele já deixou a espiritualidade lá atrás. Usando os cálculos matemáticos e a lógica, nós vamos chegar que houve um ponto, uma singularidade no espaço, que é um Big Bang, onde tudo começou de uma bola de ping-pong, de uma matéria menor que uma bola de ping-pong, e nasceu todo esse universo. Vocês acreditam nisso? Quem acreditar aqui, olha, está seriamente comprometendo a sua idoneidade de bom senso.
Você sabe os bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de galáxias que existem tendo vindo de uma bola de ping-pong? Conta outra, né? Essa história é para boi dormir. E os caras agora, para explicar isso, vem com um universo de 10 dimensões, 26 dimensões, que a gente já não sabe nem o que é uma terceira, nem o que tem aqui na terceira dimensão, quer saber o que tem 26, né? Então, olha, nós chegamos a esse ponto, de que então o espaço um dia estava todo curvado numa bolinha de ping-pong que explodiu e deu toda essa harmonia, beleza do universo. Essa é uma consequência, vai outra. E o que fala a física quântica? O Einstein diz que a força vem da matéria. E a física quântica fala assim, ó, que existem 4 forças básicas na natureza e cada uma dessas forças tem suas próprias partículas mediadoras. São partículas, aquilo, 1, 2, 3, aquelas partículas lá. Uma responsável pela gravidade, outra pelo eletromagnetismo, outras 3 pela força fraca do núcleo e a outra também do núcleo, força forte. Quer dizer, vocês notam, tudo vem da partícula, da matéria. Se não tiver matéria, não tem energia. Vai para a próxima. Conclusão, fazem uns aceleradores lineares monstruosos aí, que gastou mais de 8 bilhões de dinheiro que poderia ter sido investido em saúde ou coisa mais importante e não acharam nada. Estão tendo que explicar aí, né, por que não acharam nada, né? Por que vai dinheiro para esse tipo de coisa, né? Então a nova física desinvertida, o Dr. Kepler fala assim, olha, em minha opinião, toda confusão adveio do pensamento que o aspecto físico é que produziria a força. E não que existam 2 elementos distintos, a energia e a matéria, sendo que as partículas constituem criações imediatas da força essencial. Note o seguinte, a matéria, essa matéria que está aqui, ela é o resultado de uma energia não visível, não sensível. Se você quiser dar o nome de energia espiritual, pode dar. Energia cósmica, que tipo de energia? O Dr. Kepler chamou de energia essencial, porque sem ela nada existe. Então imagina, essa força essencial existe, e ela, num fenômeno de ressonância, equilíbrio de forças, ela mantém a matéria coesa nos seus limites. E eu vou mostrar para vocês um experimento assaz curioso, certo? Que eu percebi no laboratório nesse tempo, mas é muito interessante esse experimento. Tem aqueles 2 ímãs ali, ó. Eu mostro aqui, ó. Esse aqui são 2 ímãs que a gente tenta usar lá no laboratório para fazer motor, né? Os ímãs, ele tem uma característica que é o seguinte, ele tem um polo sul e um polo norte, um polo atrativo e um polo repulsivo. Se eu ajuntar 2 polos diferentes, um atrativo e um repulsivo, o que vai acontecer? Eles se juntam. E o que acontece se eu juntar 2 polos iguais? Ele se repele, ó. Ele não vai, ó. Estou forçando aqui, ele não vai. Então, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Isso é convencional, todo mundo sabe. Como é que eu faço, então, para obter uma estrutura estável com 2 ímãs? Ou eu deixo eles se atraírem ao bel prazer, está estável, né? Parado, estável. Ou eu vou ter um equilíbrio instável, dinâmico. Eu aproximo eles aqui, esse joga esse para fora e cada um vai para um lado e para assim. Então a natureza magnética é assim, ou vai tender a expulsar os corpos, ou vai tender a atrair os corpos. Certo? Errado. Então é isso que a gente aprende na escola. Agora eu vou mostrar para vocês que não é assim. Então, qual seria, você vai pensar o seguinte, qual seria uma forma de eu ter um equilíbrio de 2 forças estático, sendo que as 2 forças agissem ao mesmo tempo? Você vai dizer, bom, isso é impossível. Ou então vem um cara esperto e fala assim, bom, tá certo. Então, eu boto esse ímã aqui e deixo esse cair pela força da gravidade. Quando a força da gravidade for igual à força de repulsão, então ele fica parado. Eu teria um equilíbrio estável, certo? Agora, o que acontece se eu virasse assim? Ele cai. Né? Então eu não tenho esse equilíbrio estável. Agora veja isso aqui. Este aqui é um ímã em forma de um planeta. Quer dizer, mais ou menos, eu não consegui fazer um ímã esférico, tá?
Vocês me desculpem se alguém conseguir que me avise. Essa é uma peça importante do Cap Motor. Isso aqui é um ímã. Agora veja que interessante, se você considerar que isso é que nem o planeta Terra, porque o planeta Terra ele tem um polo norte e um polo sul. O que acontece se eu juntar esse ímã aqui, ó? Ele vai grudar. Gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui. Será que eu consigo algum equilíbrio estável com isso? Não consigo, né? Agora imaginem vocês que isso aqui seja o Sol, tá? Imagine que é o Sol que tem um campo magnético. E essa arruela, esse pedaço de arruela, é o planeta. Planeta Terra, por exemplo. Então eu vou colocar essa arruela. Calma. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Agora veja bem que coisa interessante. Esse é o primeiro planeta, o Mercúrio. Segundo planeta, Marte. Terceiro planeta, Terra, né? Assim. Olha, vocês estão vendo que interessante? Agora veja que mais curioso ainda. Olha que fenômeno interessante. Quando eu aperto esse de cima... Falar o quê? Vocês não estão vendo que as arruelas estão separadas? Vocês estão conseguindo ver? Tá. Dá para ver agora? Você está vendo que forma 3 anéis separados? Agora olha que fenômeno curioso. Se eu empurrar esse anel para cima e soltar, ele desce, ó. Ele desce e para. Se eu empurrar para baixo, ele sobe. Vou fazer com 2 que fica mais fácil. Quer ver? Vou botar esse aqui primeiro. Ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tem 2. Se eu empurrar para cima, ele desce. Se eu empurrar para baixo, ele sobe. Então, o que eu tenho aqui? Um equilíbrio de duas forças. Isso é um equilíbrio. Então, esse mísero experimento, ele mostra que você pode dar uma explicação alternativa ao porquê que os planetas estão em movimento, em harmonia. Porque se você for explicar pelo Newton, sabe como é que o Newton explica porque que a Lua não cai na Terra? Ele explica que a Lua tem uma velocidade de rotação em torno da Terra, tem uma velocidade de escape. E aí a força de atração gravitacional segura a Lua. Então, se não tivesse essa força de gravitação, então a Lua sairia à deriva no espaço cósmico. Agora eu pergunto, meu Deus do céu, se passasse um cometa aqui perto do sistema solar, ia causar uma bagunça. Porque o equilíbrio é extremamente frágil, o equilíbrio de um sistema assim. Agora esse aqui não é. Veja por quê, ó. Porque dentro de uma faixa, ele fica no ponto, ó. E isso explica inclusive a física quântica, os elétrons, porque a ideia de órbita passou a ser chamada de orbital. Orbital é uma faixa onde o elétron fica que ele não sai. A partir daquele ponto ele cai, ó. Você vê, ó, eu posso trazer ele para cá, ele sobe, ó. É a faixa do elétron. Para cima ele desce. Agora se eu trouxer abaixo de um certo ponto, aí ele cai. Ele sai da órbita dele, que isso é bem conhecido da física quântica, isso o pessoal conhece. Mas os elétrons como sistema planetário, esse aqui é o esquema, eles são mantidos no espaço por duas forças iguais. Então esse experimento ele mostra o seguinte, que a massa ela capta 2 tipos de força diferente, uma de atração e de repulsão. Nós a todo momento somos mantidos por uma força de atração e repulsão mantendo a matéria. Então não é como o Newton fala, olha, agora vocês vão para casa pensando para burro nisso aí. O Newton, baseado em Galileu, ele dizia o seguinte, antes do Galileu, o pessoal falava o seguinte, olha, um corpo está parado até que algo o coloque em movimento, certo? Um corpo, um carro está parado até que eu empurre ele está parado. Aí veio o Newton, o Galileu, né, esperto, e falou assim, não, é diferente, um corpo está em movimento até que algo pare. Uau, mais esperto ainda, né? O que a gente pode acrescentar ainda nesse pensamento? Baseado nisso aí. É um teste de faculdade, de vestibular. Nós não somos mantidos por 2 forças ao mesmo tempo? Você bloqueia uma força, a outra te leva. É isso mesmo.
Até ele concordou. Dá o que pensar esse negócio, pessoal. Nós fizemos um experimento uma vez, eu infelizmente não consegui trazer aqui porque é com ácido sulfúrico. Mas ele é muito interessante. Você tem 2 eletrodos numa cuba de ácido sulfúrico. Imagina um aquário de peixe com 2 eletrodos assim de cobre, de ácido sulfúrico. Você aplica uma tensão nesses 2 eletrodos, começa a sair um pó, um sulfato de cobre, preto, né? E nesse sulfato de cobre você aproxima um ímã, o polo norte do ímã, ele começa a girar para um lado, e se você virar o polo sul, ele gira para o outro lado. Então mostra que o campo magnético, ele é um vórtice da energia transcendental, essa energia que eu estou falando, se dividindo em 2 energias complementares, uma num sentido e outra noutra, que equivalem aos campos magnéticos de um ímã. Então, o que está errado nesses motores hoje em dia, de acordo com o Dr. Norberto Kepp, que diz que eletricidade e magnetismo não são o mesmo fenômeno? O Maxwell errou quando ele falou que eletromagnetismo são 2 aspectos da mesma força. Não é. Não é. Eletricidade é inferior a magnetismo. E toda vez que você tentar fazer um motor funcionar baseado na eletricidade, achando que são 2 facetas do mesmo fenômeno, você está perdendo eficiência. Porque quando ocorre o fenômeno elétrico, você está tendo entropia, você está matando a matéria, você está destruindo a matéria através do calor. O efeito Joule, que todo mundo conhece, o RI ao quadrado, né? E já perdi mais 50%, né, do público, o efeito Joule lá. Então, na verdade, gente, toda a nossa tecnologia do Kepp Motor, a gente tenta trabalhar eliminando a eletricidade, a gente tenta eliminar o elétrico, porque o elétrico, ele é sinal de perda de energia. Por isso que celular faz mal, por isso que esses aparelhos eletromagnéticos fazem mal. Então, eu vou só corrigir um negócio. O magnetismo vem antes da eletricidade. Não é que são 2 fenômenos iguais, tá? Então não deveria existir esse nome eletromagnetismo como mesma força. Isso já é um erro. E mostro para vocês por quê. Porque o princípio de funcionamento do Kepp Motor, ele é um princípio assim. Nós tentamos trabalhar com o potencial, com a voltagem, né? Voltagem. Você sabe, para o motor funcionar, ele precisa de corrente e voltagem. A gente tenta tirar a corrente e tenta aumentar o efeito de voltagem. Quanto mais você aumenta em ressonância, o motor tem melhor eficiência. Eu sei que muita gente não entendeu bulufa disso, mas só para constar, depois você vai ver, aperta o botão lá na prática, assim tem os instrumentos que mostram. Tá, Então, passa mais rapidinho aí. Então nós vivemos na era da pirotecnologia. A filosofia científica do ser humano é de detonar a natureza. A gente se sente um orgulho de ter aquelas Ferrari, né, com não sei quantos cavalos de força, vomitando aquela fumaça negra, assim, poluidora. O meu carro é potente, né? Na verdade é um carro que está perdendo energia à vontade. É assim que a gente tem que ver. Porque se ele fosse potente mesmo, ele não soltava aquilo. Para vocês terem uma ideia, a eficiência de um motor a explosão, 20, 25% no máximo. Tirando os Fórmula 1. Imagina, você precisa explodir gasolina, explodir matéria para fazer um carro andar. Tem que explodir. Não é uma filosofia de detonar? É o mesmo que a gente faz com o psique, né? A psicoterapia, a mostra, a gente faz com a tecnologia. Próximo, por favor. Então, olha, física clássica começa a desmoronar segundo essa nova perspectiva. E o Dr. Kepp propõe uma desinversão fundamentada na física, psicologia e biologia. O que significa isso? Ele dá um nome de energética, né? Com uma nova substituta da física, porque a energia estaria na base. E o vácuo não é o nada, o vácuo seria a energia. Pura energia essencial feita de 2 componentes. Então, o que eu e o Roberto nos baseamos no laboratório? Nós nos baseamos que os fenômenos que ocorrem na física, eles são idênticos aos psicológicos e biológicos também. Mostra aí, ó. Pode passar. Esse aqui é um slide que serve para mostrar que os próprios físicos tradicionais estão chegando à conclusão de que é preciso uma nova física para poder compreender o vazio. Porque se a física é baseada na matéria, como é que vai compreender uma coisa que não tem matéria? Então os caras piram mesmo, né? E o Dr. Kepp, um dos inspiradores do Dr. Kepp é o Nikola Tesla, que eu, por
muito afeto que tenho pela pessoa desse cientista. Foi um grande humanitário, um grande gênio da física e incompreendido, foi morto pelo poder, né? Ó o que ele dizia: não há nenhuma energia na matéria além daquela recebida do ambiente. Isso se aplica rigorosamente tanto a moléculas e átomos como aos maiores astros celestes e toda a matéria no universo, em qualquer fase de sua existência, desde sua formação até sua desintegração. Declaração de 37, ele já falava isso, né? Só que foi morto por causa disso, né? Quando Einstein veio com aquela fórmula igual a MC2, sabe o que ele falou? Ele falou assim: puxa vida, agora todo mundo vai destruir o universo material, porque todo achar que a energia vem da massa. Não é quando você faz uma usina nuclear, o que você faz? Pega lá um tubo de plutônio, ele vai gastando e vai gerando aquela energia lá, né? Acha que vem da matéria. Vê o outro? Então a energia essencial entra na dimensão do tempo e do espaço através de vórtices. E esse fenômeno você nota até psicologicamente. Você se lembra daquelas experiências de vida pós-morte, que a pessoa morre e depois volta? O que ela diz que ela vê? Um túnel de luz por onde ela passa. Na maioria dos casos, não é todos, né? Outros são os buracos negros, né? Dr. Kepp até comenta que essa teoria do buraco negro, o cientista tinha um buraco negro na cabeça dele, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, o modelo trilógico do átomo, o núcleo do átomo não é partícula, mas é um vórtice de energia essencial, um vórtice, é um furacão. Vocês já notaram que o furacão, eu sempre gosto do furacão, desde criança também, porque você vê no filme do Spielberg, lá que quando tem um furacão, a vaca vai subindo, o caminhão sobe. É interessante isso, né? Uma força que faz subir e outra que faz descer, os dois estão lá. Então esse lance de gravidade aí também não está muito bem explicado, tanto é que os cientistas não sabem, não botam a mão no fogo para explicar direito o que seja gravidade, é só teoria, ninguém sabe o que é. Eu já termino, tá? A energia essencial é sempre dupla e rotativa, um átomo na visão trilógica seria uma coisa mais ou menos assim. Na visão da nova física, o átomo constitui um vórtice de energia essencial que se manifesta no tempo e no espaço com duas componentes complementares, ação e complementação. O que os motores convencionais fazem, eles usam a ação e reação do Newton. Nós usamos ação e complementação do Dr. Kepp. Eu não tenho tempo para explicar isso, tá? Mas então, olha, na macroescala você vê vórtices, ó as galáxias, outro. Na escala média você vê vórtice, um furacão, um vórtice na água, outro. E isso que tem muito interesse para a questão da terapia, que a gente fez o motor do DNA com esse princípio também, ele funciona assim, ó. Você está vendo aquele centríolo ali? Doutor Giraldo, o senhor que é médico, o centríolo, ele faz parte do processo de reprodução celular, né? Não vai um para um lado da célula e o outro vem para baixo e a célula se divide. Olha o que é um centríolo. Dá uma olhada. Não é um vórtice? Então ele é igualzinho a um campo magnético que eu falei naquela cuba do peixinho ali que fica girando. Então, as células, até para se dividir, elas precisam dessa energia essencial que se captam e forma aqueles pontos de energia e separa a célula em duas. Tudo é feito assim, o biológico, o psicológico e o físico. Então uma máquina para funcionar tem que funcionar de acordo com o ser humano. Você não pode ter uma máquina que ataca o ser humano. Você não pode ter uma máquina que explode gasolina para você não aguentar, vai ter problema no pulmão depois. Você não pode ter um celular que funcione com onda que te frita o cérebro. Entende? Isso é péssimo, isso não é tecnologia, isso é uma tecnologia invertida. Outro. Olha, até o Watson e Crick, aquele lá é o Watson, o ganhador do prêmio Nobel em 53 pela descoberta da espiral do DNA, olha lá, ele mostrando que é uma up e outra down. Que o próprio DNA é feito por duas, uma que sobe e uma que desce. Não é semelhante àquele modelo do átomo que eu mostrei? Outro. Aí, Dr. Kepp fala da vibração, mas não vai dar tempo. Pula aí. Pula. Não, é muita coisa. Eu vou me ater nesse aqui. Então, o Dr. Kepp faz uma crítica lá também ao Newton, né, a física newtoniana, que é uma física externa, que vê tudo fora.
Assim, né? Você está doente, você não pensa em tomar um remédio para se curar? Você não vai pensar em mudar seu pensamento, você vai pensar no remédio. Então a gente tem uma ideia miraculosa. Gente, isso é milagre, é ser milagreiro, acreditar que algo que vem de fora vai te consertar. A gente sabe quando está errado, então é falta de vergonha na cara, né? A gente tem que procurar se mudar. Então, na física é a mesma coisa, olha, o Dr. Kepler põe essas 4 leis. Não existe elemento algum, energético ou material, que não esteja em vibração. Tudo vibra, são essas 2 energias, assim, ó, bum, 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 bum. A vibração constitui a essência da existência, ou seja, se você não vibrar, você não existe. Não é assim, aquela pessoa morta, você fala, esse cara não tem vibração. Eu fui militar também, né? Então lá na academia militar eles falavam assim, aquele cara é vibrador, hein? Ele veste a camisa, quer dizer, um cara assim, né? Dava tudo pelo militarismo, né? Então a pessoa tem que vibrar para ser alguma coisa, né? Na vida. Tem que ter vibração. Quando a vibração cessa, o objeto se dissolve, desintegra. É possível fazer um desintegrador. Só a vibração escalar não cessa, mesmo que não seja infinita. Então, sabe, agora vocês já estão habilitados a dizer por que o ser humano morre. O ser humano, ele vai tendo uma filosofia invertida ao longo da vida, vai aceitando valores invertidos que vão parando a vibração essencial que ele recebeu pela natureza divina no momento do seu nascimento. E assim ele vai morrendo, e a nossa glória máxima é terminar num túmulo com todo mundo indo lá nos homenagear com flores, né? A gente fica todo contente. Tem gente que não vê a hora de morrer para receber isso. Vocês pensam que é brincadeira? É verdade. A psicopatologia explica cada coisa. Vocês viram aquele filme do Dostoiévski, Crime e Castigo? Um fulano lá tinha cometido um crime, então estava o inspetor de polícia procurando quem era o criminoso, e toda hora ele recebia gente com sentimento de culpa, se dizendo o criminoso. Fui eu que matei, ele falava, sai pra lá, sai pra lá, eu estou atrás do verdadeiro criminoso. Então, quando você tem muito sentimento de culpa, você vai querer se punir de forma irracional, até mesmo com a morte. Ou para chamar atenção, ninguém dá bola para mim, então deixa eu ficar doente, porque aí vai todo mundo lá. Gente, funciona assim, infelizmente funciona assim. Entende? Próximo. Então, as órbitas dos planetas correspondem às faixas de equilíbrio entre as forças de ação e complementação desses corpos celestes em ressonância com as do Sol. É o nosso experimentinho aqui que eu mostrei. Uma ressonância, né? Numa flauta aqui, ó. Você está tocando uma flauta, esses pontos aqui são pontos de ressonância. Marca o ponto de ressonância e sai o som. Cada nota é uma ressonância diferente. Outro. O campo magnético da Terra é semelhante ao do ímã. Outro. O pêndulo eu vou deixar meu amigo Roberto mostrar. Outro. Sabe, só uma coisa que eu queria comentar assim. Quando a gente vai dar uma palestra, eu noto um fenômeno muito interessante, que vocês que são professores ou palestrantes também devem perceber isso. Como é que você acha que uma pessoa consegue transmitir uma mensagem para outro? Se eu conseguir estabelecer uma liga com cada um de vocês e que essa liga seja comum, de interesse comum, vocês começam a vibrar comigo assim, ó, em ressonância, que é exatamente o que o Cap Motor faz. Eu mando uma onda, vocês mandam outra. Eu mando uma, você manda outra. Então, em física, a gente conhece o fenômeno de ressonância, é o fenômeno do mínimo esforço para o máximo de trabalho. Então, o que acontece? Se eu mando amor, eu recebo amor. Eu mando amor, eu recebo amor. Eu mando afeto, eu recebo afeto. Então, aquele negócio vai aumentando, é uma lei do universo isso. Aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. No final, está todo mundo contente e não sabe por quê. E às vezes o palestrante não falou nada demais, né? Não é verdade? Mas é aquela onda de afeto que vai aumentando. Isso é o aumento da amplitude. O Cap Motor usa exatamente isso. Eu uso um campo magnético e um elétrico pequenininho para excitar o sistema. E deixo a energia de fora devolver a onda. Eu excito o sistema, mando uma onda e recebo outra. Mando uma, recebo outra. Que nem uma gangorra. A hora que aquele negócio começa a aumentar, a amplitude do sistema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A quantidade de energia é mínima que eu vou mandando e o sistema vai aumentando. Como é que eu uso isso no motor? Eu faço o eixo girar. Em vez do motor explodir, né, eu deixo ele girar. E é isso que faz ele mexer o peso
com baixa quantidade de energia. Certo? Esse é o mesmo sistema. Mesmo sistema. Então, esse eu deixo... só passei uma coisinha. Pode passar. Esse é uma onda típica de um motor de corrente contínua. É uma linha de uma pessoa morta. Já viu o eletrocardiograma de uma pessoa morta? Mostra o outro. Esse aí é uma onda típica da voltagem de um motor de corrente alternada. Bonitinha, né? Bem matemático, né? Do jeito que o ser humano gosta. Bem matemático, controlável. Eu sei em cada tempo onde é que está a voltagem, porque eu controlo, né? É um ciclotímico. Você nota? Agora vai o outro, ó, do Cap Motor. Do Cap Motor é aquela onda lá, é um pulso, ele trabalha com corrente pulsada, energia pulsada. Agora eu botei essa foto aqui para vocês verem, olha a semelhança que tem com o coração. O que significa isso? Que um motor lançando aquele tipo de onda no espaço, ele é um motor mais natural. E isso, todo engenheiro que toma contato com o Cap Motor, ele acaba no final das contas concluindo: puxa, é mesmo, esse motor parece um ser vivo, ele se pede a faixa de trabalho dele, não sou eu que imprimo como no corrente contínua ou corrente alternada, eu falo para o motor, você vai trabalhar assim, e projeto ele assim. O Cap Motor não é assim não, ele é meio rebelde, você faz ele e deixa, ele vai puxar, ele se ajusta à fonte, ele vai se ajustando, mais ou menos ajustou naquele ponto, ele fala, é aqui, eu trabalho aqui, e não adianta forçar. Mas naquele ponto ele é o the best, entende? Então a gente tem que projetar motores mais de acordo com o ser humano, uma física integral. Olha os consumos, o ganho de energia que a gente tem em relação com o motor convencional. Quanto convencional gasta aquela faixa vermelha, o Cap Motor está bem aqui abaixo na faixa verde. Para fazer o mesmo trabalho, enquanto um gasta 26, o nosso está gastando 3,5 ali. É absurda a diferença, absurda. E a gente está vencendo em todos os tamanhos, motores em portabilidade, tamanho, potência, tudo está conseguindo. É que só tem 2 anos de trabalho em cima disso, e só ele e o irmão dele, o Alexandre Frascari, que está aí, e o Fábio também, que agora se juntou à equipe há uns 4 meses atrás. Só nós 4 fazendo isso. Imagine a hora que tiver um público técnico especializado, de mente aberta, para desenvolver isso. Em 2 anos, 5 anos, a gente está indo para as estrelas com isso aí, sabe? Tá certo? O Roberto vai continuar agora, porque senão vocês não almoçam também, né? Muito obrigado, César. Lindíssima a sua apresentação. Bem, bom dia. Bem, então eu queria mostrar que assim a energia escalar não é uma coisa tão abstrata, né? Por exemplo, como a doutora Cláudia falou, nós somos motores escalares. Então nós lidamos com essa energia o tempo todo, só que a gente está meio assim inconscientizado disso. Por exemplo, quando a gente vai andar, a gente pensa em usar um pé só ou pensa em usar 2 pés, né? Eu usar um pé para dar um passo e um pé para dar o outro. Quer dizer, nisso você já está utilizando essa energia escalar em 2 sentidos. Ou, por exemplo, quando a gente sabe que existe gravidade, né? Os físicos concordam, né? Existe gravidade, só existe gravidade, eles falam, né? Mas, no entanto, se o planeta fosse assim, né, a gente seria um monte de pizza, né? Seria tudo achatado, não teria nada de pé, você não ficaria de pé. Então, mas a gente consegue se levantar. Por quê? Porque a gente busca a segunda componente da energia escalar, que é a energia elevatória. Existe a gravidade e a elevatória. Quer dizer, em tudo o que a gente faz, os nossos sentimentos, pensamentos, todos vêm dessa energia. Então, na verdade, o que falta é a nossa percepção, né? Que o Dr. Cap traz, que essa energia é abundante no espaço. E é uma questão de saber utilizar. Então, o primeiro slide, assim, o Dr. Cap fala, né?
Qualquer energia tem um movimento de ir e vir. Caso ao contrário, não existiria. Posso dizer que o protoelétron constitui o mesmo fenômeno que aparece em forma de repulsão e em seguida de atração. A partícula ora se manifesta atrativa para em seguida ser repulsiva, dentro de idêntica onda de energia. A mesma energética elabora a partícula positiva e em seguida até algo errado, é negativa, né? Quer dizer, tudo vem da energia, é uma questão de ir e vir. Essa questão de ir e vir lembra essa questão de ressonância, porque tudo que é ressonante vai e vem. Por exemplo, como o César estava mostrando, o ímã tem os dois sentidos, né? De repulsão e de atração. Então nós, buscando esses conceitos sempre da energia nos dois sentidos, nós tentamos elaborar o Kepler Motor. Então, para ter uma ressonância, a gente tem essa energia dupla aqui, já que o ímã foi fabricado de modo, não que a massa dele produza energia, mas ele foi fabricado de modo que ele capte essa energia que existe no espaço. Então, as moléculas e os átomos foram direcionados para que ele capte e divida a energia o tempo todo. Então, não veio da massa dele, mas é do campo escalar que está se manifestando nessa massa aqui, né? Outro método que os físicos descobriram para gerar magnetismo são as bobinas. Veja, aqui nós não temos massa. É apenas um fio enrolado num carretel. Mas quando a gente induz alguma coisa nele, uma força, ele manifesta esse magnetismo, não da corrente, que nem os físicos falam, mas ele induz do campo escalar, que se divide em atração e repulsão. Então nós temos a bobina, que a gente consegue fazer ir para um lado e para o outro. E temos o ímã estático, e com isso nós conseguimos o que chamamos da ressonância. Então, nós primeiro bolamos o primeiro motorzinho, o chamado Baby Motor, para exemplificar o princípio, né? Então nós temos a bobina aqui, que é cheia, né? Enroladinha, e nós temos o ímã no centro dele, que ele pode girar no eixo, né? Então o que a gente consegue? A gente induz aqui uma corrente, de modo que ele vá num sentido, a bobina, né? Magnetismo num sentido e depois no outro. E o ímã vai acompanhar, porque ele também tem essas duas componentes. Agora, nós descobrimos também que quando a gente desliga a bobina apresenta também a característica dupla. Você bota energia nela, mas na hora que você desliga, ela devolve essa energia. E essa energia de volta não é utilizada geralmente nos motores normais. Eles tentam até evitar essa energia. Mas no Kepler Motor, seguindo esse princípio do ir e vir, nós vimos que essa segunda energia impulsiona mais o motor ainda, de modo que ele usa pouca energia da bateria e utiliza mais as componentes escalares que se formam em volta do ímã, né? Então a gente coloca, por exemplo, uma lampadinha de neon, está meio longe, mas tem uma lampadinha aqui em cima, que ela só se acende com 90 volts. Mas quando eu ligo o Kepler Motor, essa luzinha ela começa a piscar toda vez que a bobina desliga. Quer dizer, aqui apenas com 9 volts, eu consigo recuperar 90 volts dentro da bobina.
mostrando que essa volta até é uma volta razoavelmente violenta do campo escalar, né? Também podemos ver, deixa eu ver, segura aí. Segura aqui. Isso. Então, agora também, aqui nós temos um LED, que eu vou colocar com uma bobina afastada do motor, quer dizer, não está dentro do motor, mas ele vai conseguir, pelo fato de ele ser muito sensível, conseguir captar também o campo escalar, que está em volta do motor, né? Então, não sei se dá para ver aí, mas ele está piscando também. Quer dizer, em volta do motor existe todo um campo de energia que se forma com a indução dessa bobina. Tudo isso é recuperável, tanto os picos de 90 volts que tem aqui na bobina, e como essa energia que está em volta. E tudo isso a gente consegue até aplicar no próprio motor, chegando até ultrapassando os 100% de eficiência, o que é uma coisa que é muito considerado, que é considerada quase impossível na ciência, né? Você pode falar que são princípios diferentes, né? O neon e o LED, né? O LED é um princípio diferente, ele ilumina por emissão. Agora vai parecer, o LED é mais fraco do que o neon, porque ele precisa de menos energia para acender. Mas na verdade não é isso. Na verdade, ele capta a parte menos sensível da energia, porque quanto menos sensível essa energia, mais forte ela é. Então, pelo fato de aproximar ele acender, eu estou captando apenas a reação menos sensível, mas a energia escalar é o mais forte que tem. Tá? Eu roubei aqui a bola do meu sobrinho, para exemplificar como é a ressonância, né? Então, quem já jogou basquete sabe que a gente precisa manter um certo ritmo para bater a bola assim sem esforço, né? Como é que isso aqui? Isso aqui dá para falar? Você jogava basquete, Roberto? Eu não. Muito mal, mas dava para bater uma bola. Dava para fazer ressonância. Dava. Então, você vê, o motor é igual à bola, por exemplo. Para começar a bater, eu tenho que fazer um esforço maior. Mas na hora que eu atinjo a ressonância, digamos que a bola é o ímã e minha mão é a bobina. Então, como ele vai e vem, quando eu atingo a ressonância, eu faço pouco esforço. Eu só preciso dar um toquinho que ela vai e vem. Agora, se eu quiser mudar a ressonância, aí eu começo a ter dificuldade e fazer muito mais esforço. Então, na hora que eu atinjo a ressonância, é aí que eu estou com a energia mínima para fazer esse movimento, né? A cesta está ali, ó. Vou uma cesta. Outro fenômeno da ressonância que nós temos aqui é que a ressonância ela é transmitida. Então, quando nós temos dois cap motors e a gente consegue alinhar eles no mesmo tipo de rotação, eles giram apenas com um funcionando, quer dizer, o segundo gira apenas pela ressonância que ele atinge com o outro, né? Então, nós podemos exemplificar isso pelo pêndulo. A experiência do pêndulo é assim, nós temos aqui dois pêndulos que têm o mesmo comprimento. Isso significaria, é a mesma sintonia, quer dizer, quando a gente tenta se ligar na mesma coisa, mentalmente, a gente começa a ter essa interação, né? Então, quando eu começo a balançar, por exemplo,
esse aqui, esse pêndulo aqui da sua esquerda, esse aqui que estava à direita, que tem o mesmo tamanho, ele começa a reagir com o balanço desse ir e vir aqui. Isso quer dizer o quê? Através dessa vibração, nós estamos transmitindo energia para o outro, pelo espaço, né? Enquanto os que estão fora de sintonia, que são esses que têm os fios maiores e menores, eles não respondem a essa energia. Quer dizer, as pessoas que estão em ressonância são as que realmente se entendem, né? Então, quando fazemos um fórum assim para o bem da humanidade, quando todo mundo se liga nisso, nós começamos a entrar nessa sintonia e a ressonar nessa energia, né? Una cosa importante de lembrar, que vamos a repetir esta tarde, mas que es importante de percibir de eso que está explicando Roberto y César en este momento, muy importante. O que a medicina fala de contagio, no es cierto. Es una inversión grandísima. O verdadero contagio es resonancia. Las personas se contagian de cosas boas o se contagian de cosas más. Cuando uno mora con personas con energética positiva, es una resonancia positiva. Por eso, cuando hay una epidemia de algo, es porque las personas están resonando energéticamente mal. Obrigado por esa explicación de la resonancia. Bem, eu não sei se a gente, acho que podemos ficar na ressonância e a gente pode ir terminando, porque tem a hora do almoço, né? Depois a gente está lá na sala do Cap Morto e esclarece umas coisas mais técnicas, né? Perfeito, muito obrigado a eles. Como esas cosas tan simples que acabamos de escuchar de César y de Roberto, parecerían como cosas de crianzas, como brinquedos de crianzas. Porém, esto que están haciendo en San Pablo, la nueva física desinvertida, va a resolver esa falsa crisis energética de que falan los poderosos. Luego, esta tarde, usted va a tener el chance de asistir a una sala número 37, está 8 room de Kepe Motor. César, Roberto, Fabio, Eduardo y varios de los ingenieros van a estar lá para resolver preguntas que tengan sobre este problema. Mas ustedes ya pueden percibir que ahora en el showroom va a tener algunas de las ventiladores que ya están funcionando con Kepe Motor. Yo lembro 2 años atrás cuando Roberto y César presentaron esta descubierta en Cambuquira. Parecía como un delirio, que eso ¿cuándo irá a funcionar de verdad en algún aparelho? Ya existe ese aparelho, ya tenemos acá ventiladores usando Kepe Motor, y luego vamos a tener heladeras, vamos a tener carros funcionando en esa forma, aviones volando con Kepe Motors, naves espaciales para cumplir ese sueño de César de viajar por todas las galaxias. Entonces vamos a tener 1 hora de descanso, a las 2:30 encontramos acá en este mismo lugar para una palestra linda de educación de Richard Jones, Luciara, Sari, sobre educación. Vamos a tener 1:30 de descanso, entonces vamos a aprovechar ahora a recibir un poquillo de comida llena de energía escalar. Muito obrigado a todos y muito obrigado a César. Lembrar que la cantina está abierta también en la parte de atrás. 2:30 encontramos